O Wall Street Journal, ele cobra uma resposta para fraude contra o Felipe Martins. Esse é um dos maiores jornais do mundo, e ele fez mais uma publicação sobre o caso Felipe Martins, que é um escândalo hoje no mundo inteiro, menos aqui no Brasil, né? Só aqui no Brasil que a fraude dos registros da imigração do governo americano, usada aí para prender ilegalmente por 6 meses e acusar um cidadão brasileiro, não é um escândalo capaz de derrubar autoridades ou cargo. Só aqui mesmo. Lá nos Estados Unidos isso continua a dar o que falar. Dessa vez, o Wall Street Journal ele foi para cima até mesmo do órgão de imigração dos Estados Unidos, cobrando respostas imediatas sobre a identidade de quem foi que fraudou os registros do Felipe Martins. Olha só aqui a coluna de opinião da Mary Anastasia O'Grady, que é membro do conselho editorial do Wall Street Journal, especialista em assuntos sobre América Latina. Dá uma olhadinha aí, ó. Brasil penetrou na proteção de fronteiras dos Estados Unidos? Bora ler aqui os trechos mais importantes dessa coluna explosiva aqui, para você entender o grau aqui, a força dessa matéria. A alfândega de proteção de fronteiras dos Estados Unidos não é conhecida por sua humildade. Admitir que errou é um grande problema. No entanto, tomou essa medida em comum em um comunicado à imprensa de 10 de outubro, finalmente reconhecendo que havia errado ao afirmar que o brasileiro Felipe Martins entrou nos Estados Unidos no final de dezembro de 2022. Gente, esse primeiro parágrafo da coluna aqui é essencial, porque ele dá a dimensão real desse escândalo. O sistema imigratório americano ele simplesmente não costuma admitir erros. Admitir mais do que um erro, mas uma falsidade nos seus registros, ou seja, uma fraude intencional, é mais raro ainda. Isso, por si só, já traz todas as marcas de um escândalo para esse episódio do Felipe Martins. Mas é pior do que isso. Vamos continuar aqui dando uma olhadinha. Aí, ó. Alguém da CBP ou do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos que supervisiona a agência merece crédito extra por expor essa farsa. A CBP afirma que a investigação continua e isso é bom porque o trabalho ainda não terminou. O caso tem todas as características de penetração estrangeira na CBP. Presta atenção, penetração estrangeira na CBP. Mas o público não saberá até descobrir quem entrou no sistema da agência e colocou o nome do Sr. Martins com uma data de entrada falsa na página de histórico de viagens do site e, posteriormente, criou um registro legal falso conhecido como I-94. E por quê? Além disso, por que demorou tanto para corrigir o registro I-94? E por que a página de histórico de viagens ainda não foi corrigida? Gente, aqui está um dos pontos principais da matéria, quando ela diz que o caso tem todas as características de penetração estrangeira na CBP. O que isso quer dizer? Que há pelo menos indícios de uma interferência ou de um envolvimento do governo brasileiro na fraude contra o Felipe Martins, ou de influência do governo brasileiro sobre algum funcionário do governo americano responsável por esses registros. E isso é gravíssimo. Por que, Deltan? Porque simplesmente, se isso for confirmado, nós vamos estar diante de um escândalo ainda maior. Uma série de crimes cometidos tanto aqui quanto lá nos Estados Unidos para prender e acusar Felipe Martins, além de uma clara violação da soberania americana em um dos seus pontos mais sensíveis, o controle de fronteiras e de imigração. E aí ela faz a pergunta de $1 milhão. Quem foram os funcionários que cuidaram desses registros? Quem tinha interesse em fraudar os registros para prender e manter preso o Felipe Martins? A quem interessava, a esse ponto, forçar uma delação, hein? Quem se acha? Vai colocando aí para nós nos comentários. E segue aqui que não acabou. Os advogados do Sr. Felipe Martins entraram com uma ação na Justiça Federal para acessar os registros do CBP que mostrariam quem colocou o nome do Sr. Felipe Martins na página de histórico de viagens do site e, posteriormente, criou o formulário I-94 fraudulento. O CBP os entregou, mas omitiu os nomes dos funcionários envolvidos e as datas das entradas. O caso está em fase de descoberta. Enquanto isso, os americanos têm razão em perguntar o que a CBP está tentando esconder.